Alunos, é com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo Preparo Periódico do Solo. Então, como nós vimos na nossa videoaula 1, o preparo periódico do solo é muito importante, uma vez que através da sua utilização é possível implantarmos culturas agrícolas e, na medida que esse preparo é realizado de maneira correta, estas poderão expressar todo o seu potencial de produção. Dentro das etapas do preparo periódico do solo, nós vimos que nós trabalhamos com o preparo periódico primário, secundário e também aquele onde nós aplicamos corretivos. Vamos falar agora um pouco sobre o preparo periódico primário. Em que consiste o preparo periódico primário? Consiste naquela ação conhecida como aração, que é o quê? Nessa operação conhecida como aração, ela irá consistir no corte, elevação e posterior inversão de uma fatia de solo, a quem nós denominamos de leiva. Então, através dessa operação, essas fatias do solo elas irão ser invertidas, ou seja, a parte que está aqui em cima vai para baixo e o que está embaixo vai para cima. É interessante salientar que a maior parte da fertilidade do solo ela está presente ali naquelas camadas mais superficiais do solo. Então, essa questão da inversão dessas camadas pode ser uma operação muito importante para poder estar disponibilizando aquele nutriente presente na parte mais superficial para aquelas culturas que irão ser implantadas dentro do sistema. Então, a aração ela consiste em quê? Em revolver o solo, expondo, portanto, as suas camadas internas, a ação do ar e a ação dos raios solares. Além disso, ela irá incorporar restos de culturas agrícolas ali presente na superfície do solo, portanto, ela pode trabalhar em alguns casos também no controle de plantas invasoras, uma vez que plantas invasoras que estão aqui em cima, na superfície, irão para camadas de baixo. Essas plantas invasoras, elas poderão inclusive contribuir na matéria orgânica do solo, uma vez que elas irão entrar em composição, em decomposição, né, se mineralizando e disponibilizando nutrientes para as plantas. Pode também, uma técnica muito utilizada, trabalhar com a aplicação de adubação verde, que são aquelas culturas agrícolas que trazem uma série de benefícios para o solo, além de melhoria das estruturas físicas, melhoria da fertilidade, como ocorre, por exemplo, com as leguminosas, e através dessa técnica de aração eu posso também estar incorporando aquelas culturas. Além disso, a aração ela serve também na incorporação de um esterco, por exemplo, que pode ser adicionado, que é um tipo de adubação orgânica. É interessante nós salientarmos que toda vez que a gente trabalha com adubação orgânica, essa adubação ela vai disponibilizando nutrientes aos poucos para a planta, uma vez que esse material precisa sofrer um processo de decomposição para posteriormente liberar aqueles nutrientes ali presentes em sua constituição química. Por isso que é sempre importante nós tentarmos trabalhar com a aplicação de adubação orgânica conciliada com aquela adubação química. Por quê? Porque aqueles adubos químicos, eles disponibilizam nutrientes mais rapidamente. E a adubação orgânica, além de contribuir nas melhorias das condições físicas do solo, vai liberando aqueles compostos de maneira gradativa. Então, existe um equilíbrio aí muito interessante na aplicação desta técnica. Além da incorporação de estercos ou de outros tipos de adubos orgânicos, é importante também para que eu possa incorporar corretivos no solo.
Lembrando que aqui na nossa região, basicamente, quais são os corretivos que nós utilizamos? Os corretivos chamados de calcários, né? Lembrando que os calcários eles podem ser de 3 tipos. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Calcário dolomítico, que geralmente é o mais utilizado, o calcítico e o magnesiano. Lembrando que o dolomítico ele é mais equilibrado em termos de cálcio e magnésio em sua constituição. O calcítico ele tende a ter o maior teor de cálcio em sua constituição e o magnesiano ele tende a ter maior teor de magnésio em relação a esses outros calcários. Toda vez que a gente fala de correção do solo na aplicação de calcário, é muito importante nós entendermos que o quê? Para que esse calcário ele possa reagir completamente no solo, é necessário que ele seja aplicado no solo com pelo menos 45 dias de antecedência. Então, dentre as operações que vão ser realizadas, seja o preparo periódico primário e secundário, é sempre interessante nós realizarmos a aplicação de calcário com 45 dias de antecedência antes de realizarmos esta operação. E lembrando, vai ser tema de uma outra videoaula que nós iremos fazer, da importância de quanto de calcário aplicar através da nossa análise química do solo. Uma vez que através dessa análise ela irá trazer realmente as informações, irá nos mostrar um diagnóstico nutricional daquele solo, realmente reforçando qual seria a quantidade de calcário recomendada a ser aplicada ali naquele local. Então, lembrando que a aração, ela pode servir, portanto, na incorporação também de calcário. Desta forma, através da incorporação de restos culturais, ou restos oriundos, por exemplo, de adubação verde, ou incorporação de adubos orgânicos como esterco e também de calcários, né, que são corretivos agrícolas, a aração ela pode manter e melhorar as características ali relacionadas à fertilidade do solo, né? Uma vez que aqueles nutrientes presentes na camada superficial, elas vão ser levadas para uma profundidade interessante, onde as raízes da cultura futuramente poderão extrair aqueles nutrientes ali presentes. Além disso, o enterro da cobertura vegetal pode ser realizado controlando ervas daninhas ou incorporando adubos verdes. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Através da aração, ela pode ser utilizada como uma técnica que consiste no controle de plantas daninhas presentes ali no solo. Lembrando que plantas daninhas são aquelas plantas que estão ali presentes que são indesejáveis por estar presente ali naquela área. E muitas vezes não é interessante a gente realizar o plantio com estas plantas ali presentes, porque pode possibilitar um processo conhecido como competição entre as plantas. E essas plantas daninhas, elas tendem a ser plantas muito adaptadas do ponto de vista fisiológico. Elas têm um desenvolvimento, uma capacidade de reprodução muito alta, muitas vezes impossibilitando com que a cultura agrícola ela possa se estabelecer. E um outro aspecto importante, nós até comentamos no item B, é a questão que eu posso estar incorporando adubos verdes, que são aquelas culturas que são bastante importantes na contribuição de condições físicas do solo e também contribuindo muito na melhoria das condições químicas do solo, ou seja, no aumento de nutrientes. É muito comum, por exemplo, nós trabalharmos com adubação verde, com leguminosas, que são aquelas plantas que são capazes de fixar nitrogênio. O que seria isso? Elas captam o nitrogênio gasoso da atmosfera e levam esse nitrogênio até o solo, de uma forma que ele pode ser absorvido pelas plantas. Lembrando que esse processo ele é realizado através de uma associação presente entre essas leguminosas
e bactérias presentes ali no solo, né? Bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero Rhizobium. Então esse aspecto é um aspecto muito importante, essa associação de bactérias com leguminosas. Outras culturas também são importantes de serem utilizadas, uma vez que ela tem uma produção de biomassa bastante interessante e pode estar contribuindo na incorporação de um teor de matéria orgânica muito importante ali no solo, contribuindo, portanto, no aumento da matéria orgânica daquele solo onde eu esteja trabalhando. Bom, para quem não conhece, nós temos aí dois tipos de arados, né, que são geralmente os implementos utilizados no processo de aração. Na figura aqui acima nós vemos um trator puxando um arado de Iveca, é aquele arado onde o corte e inversão das leivas ele ocorre em formato de dente, né? E aqui nós temos o arado de disco. Como vocês podem reparar, é a estrutura que faz com que ocorra essa inversão de camadas, inversão dessas leivas, elas ocorrem através de quê? Através desses discos, desses pratos aí presentes. É uma dúvida que o pessoal sempre tem questionado, é qual seria o melhor tipo de arado a ser utilizado nas nossas condições de climas tropicais. Sempre que for optar, procure optar pelo arado de disco, uma vez que ele tende a ser melhor adaptado aos nossos solos de clima tropical. Uma vez que os nossos solos são solos ainda novos e muitos deles ainda possuem ali em sua estrutura em algumas regiões, muito afloramento de rocha, muito presença de tocos muito grandes. Então, na medida que esse arado de Iveca ele vai passando, na medida que esses dentes eles batem em alguma pedra, em alguma floração de rocha ou em algum toco, irá quebrar esses dentes. Isso já não ocorre com o arado de disco, porque na medida que ele vê algum obstáculo na frente, ele tende a rolar sobre ele. Portanto, o gasto que eu tenho com manutenção quando eu trabalho com arado de disco tende a ser menor em relação ao arado de Iveca em solos de clima tropical. Então tá aí o processo, né? Como ele ocorre. Como eu falei com vocês, ocorre realmente o que a gente conhece como inversão das leivas. Então todo esse material que está presente aqui na superfície, ele vai ser jogado para baixo, né, para a parte mais profunda, e essa parte aqui mais profunda ela vai ser jogada para cima. Por isso que eu falo que ocorre a inversão das leivas. Lembrando que a forma e o ângulo como essas leivas elas vão ser invertidas depende muito do tipo de arado que eu esteja trabalhando. Vocês podem observar aqui nesses ângulos, né, quando eu trabalho, por exemplo, com um processo deles mobilizado por arado de Iveca e quando eu trabalho por um processo mobilizado por arado de disco. Então, em solos tropicais, como eu já falei anteriormente, sempre é recomendado trabalharmos com arado de disco, uma vez que os gastos com manutenção tendem a ser menores. Aqui nessa figura a gente pode ver como que o solo ele é cortado, realmente como que essa leiva ela é invertida, né? Então esta camada aqui azul mais profunda ela vai ser jogada para cima e esta camada aqui de cima é jogada para baixo. Bom, aqui nós temos ainda fotos dos dois tipos de arados, como eu falei com você. Aqui nós temos o arado de Iveca, é possível observarmos a presença dos dentes, e aqui em cima um arado de disco com um número menores de disco. Um aspecto importante é que esses implementos, eles também
podem ser realizados e puxados através de tração animal, como visto nessa foto. Lembrando que a tração animal ela era muito utilizada anteriormente, embora ainda seja um tipo de tração muito importante em alguns tipos de relevo, principalmente em locais onde eu tenho, uma declividade muito grande em alguns tipos de situações. Então é recomendado em solos com declividade superior a 30%, sempre trabalhar com tração animal, uma vez que fica impossibilitado através desta grande declividade de eu poder trabalhar com maquinário agrícola. Inclusive, nós temos constatado aí muitas mortes e acidentes que acontecem, uma vez que o pessoal tem trabalhado de maneira equivocada nesses tipos de solos com esses tipos de inclinações. Uma vez que esses implementos eles podem chegar a tombar e chegar a causar uma série de acidentes, levando os operadores dos maquinários à morte. Então é uma questão aí muito importante que deve ser realmente rechaçada e bastante divulgada para que a gente possa poupar aí o maior número de vidas possível. Como eu falei com vocês, a tração animal ela pode ser muito utilizada ainda em regiões mais pobres, principalmente nesses solos com uma declividade acima de 30%, solos muito declivosos. Aí vocês podem estar reparando, um implemento mais simples, um arado de disco, com um disco somente, sendo puxado por 2 bovinos, que foram condicionados para que possa realizar esse processo. Lembrando que basicamente o processo é o mesmo, vai incorrer a inversão das camadas, a inversão das leivas, porém de uma maneira menos eficiente do que quando eu trabalho, por exemplo, com mecanização agrícola. Bom, após o preparo periódico primário, uma outra operação que pode e deve ser utilizada é aquela operação que tem a finalidade de complementar o que foi realizado pelos arados. Ou seja, ela irá complementar a operação do preparo periódico primário. Embora esse tipo de operação possa ser utilizado antes ou até mesmo em substituição aos arados em alguns tipos de solos. Ou juntamente com o plantio, com o preparo periódico primário, como nós vamos ver mais para frente. Lembrando que toda vez que eu falo de preparo periódico secundário, nós dizemos que esta operação ela é denominada como um processo de gradagem, realizada por implementos denominados de grades. Para quem não conhece, aqui nós temos uma grade, que é um implemento muito importante, por quê? Porque ela contribui principalmente no nivelamento do solo. Então, na medida que no processo de aração o solo ele torna-se todo revolvido, uma vez que ocorre a inversão daquelas leivas ali presentes, a gradagem ela possibilita com que ocorra o quê? O nivelamento, a destruição de alguns torrões ali presentes, possibilitando, portanto, que aquele solo ele possa ser cultivado, com a cultura agrícola escolhida de acordo com a aptidão da região, ou seja, de acordo com as condições edafoclimáticas da região em questão. Então aqui nós temos uma grade realizando o processo de nivelamento do solo. Vocês podem ver aí que ela é muito importante também na picagem daquele material que se encontra ali presente no solo, principalmente aquele material vegetal, contribuindo, portanto, na incorporação deste material ao solo, possibilitando que ele possa ser adicionado
a matéria orgânica, que nós já vimos que é muito importante, uma vez que irá disponibilizar nutrientes ao solo de maneira mais lenta, além de melhorar as características físicas do solo. E esse preparo, como eu falei com vocês, o secundário, ele consiste da gradagem, né? Nós falamos que a gradagem ela pode ser utilizada antes ou depois da aração. É mais comum nós vermos o pessoal trabalhar com a gradagem após o processo de aração, uma vez que ela vai contribuir, né, no processo de nivelação do solo. Agora, em alguns tipos de culturas, principalmente aquelas culturas que possuem um sistema radicular menos profundo, você pode realizar a substituição da aração utilizando somente a grade, com uma profundidade de 12 centímetros. Agora, em culturas com o sistema radicular mais profundo, recomenda-se trabalhar com aração seguida da gradagem, ou utilizando essa etapa somente de uma vez, que é o que a gente chama, né, de aração e gradagem, sendo utilizadas de uma única vez através de um implemento conhecido como grade aradora. A grade aradora ela tem alguns benefícios, né? Primeiro que eu não vou precisar passar com os implementos agrícolas 2 vezes ou mais ali no solo. Essa operação ela vai ser realizada de uma única vez. Com isso, eu tenho economia de combustível, melhorando, portanto, o custo de produção do meu sistema. Agora, geralmente, essas grades aradoras, elas são implementos muito pesados, então eu tenho que tomar muito cuidado para eu não desencadear um processo de compactação do solo, que é um problema muito grande, uma vez que solos compactados impossibilitam o desenvolvimento pleno das raízes, uma vez que aquele local compactado do solo vai atuar como uma barreira física, que vai impedir com que as raízes elas possam penetrar de maneira completa e eficiente no solo. Além disso, a gradagem ela tem algumas séries de benefícios. Um deles nós já falamos, né? A desagregação de torrões, ou seja, vai contribuir no processo de quebra daqueles torrões e nivelar a superfície do solo, né? Etapa essa que é muito importante, principalmente quando a gente faz o processo de aração, que é onde ocorre um revolvimento muito grande. Ela também pode ser utilizada na incorporação de fertilizantes, de adubos químicos ou também de alguns defensivos utilizados ali no solo, né? Pode ser utilização de herbicida, inseticida, fungicidas e por aí vai. Enterrar sementes miúdas, ela é muito utilizada, por exemplo, na incorporação, né, e nesse enterro de sementes, principalmente de capins utilizados em estabelecimento de pastagens, né, que são sementes muito pequenas, além do aspecto de eliminação de plantas invasoras, uma vez que ela vai realizar a picagem de todo aquele material e também ajuda a incorporar aquele material ao solo, podendo essas plantas invasoras ou indesejáveis serem utilizadas como adubo orgânico. Bom, quando a gente fala de grades, nós podemos dizer que basicamente elas podem ser de 3 tipos. Nós temos a de simples ação, onde sua característica básica é a inversão do solo somente com uma passada, né? Então ela pode, por exemplo, ser utilizada, essa onde ocorre a inversão do solo, em substituição ao arado, né? Naqueles solos mais rasos, onde eu queira trabalhar com culturas que têm um sistema radicular menor, como por exemplo pode acontecer com algumas hortaliças e também com algumas plantas utilizadas na implementação e no estabelecimento de pastagens. E lembrando que esses tipos de sistemas, eles são empregados somente no controle de plantas daninhas, né?
essas grades de simples ação, além dessa questão da inversão do solo, ela é importante também para controlar as plantas daninhas ali presentes, que é o que eu chamo de capina superficial. Então, essa capina superficial, ela pode ser realizada por essas grades de simples ação. Então, aí nós temos, por exemplo, um exemplo de uma grade de simples ação, e aqui embaixo ela atuando. Repare que todas essas plantas daninhas que estão presentes aqui no solo, elas estão sendo picadas, cortadas e incorporadas ao solo. Bom, agora nós vamos falar daquelas mais utilizadas, né? Nós temos a de duplação, que é chamada de grade em X, devido ao seu formato em X, onde o solo é mobilizado duas vezes, primeiro para fora, por essas estruturas aqui da frente, e depois para dentro, com essas estruturas aqui de trás, né? E por isso são chamadas de dupla ação. Então ele é mobilizado tanto ali pela aquela parte frontal, como por aquela parte posterior. Então nós temos aí exemplos de grades em X, de dupla ação, que são muito importantes dentro daquele processo que nós falamos, né, de poder estar quebrando torrões, nivelando o solo, incorporando fertilizantes, adubos e defensivos químicos, e muito importante também em incorporar plantas daninhas e restos de culturas presentes ali no solo. E temos também uma chamada de dupla ação deslocada, também conhecida em alguns locais como grade em offset. Essas grades são denominadas em V ou em grades offset, porque elas deslocam-se formando um V perpendicularmente à direção do deslocamento. É um material também que tem um nível de eficiência desse preparo periódico secundário do solo muito interessante. Além de poder ser regulada, né, através de qual é a profundidade desejada de penetração do solo, dependendo que essa regulagem de penetração do solo vai depender do tamanho do sistema radicular da cultura que eu irei implantar dentro do meu sistema de produção. Então nós temos aí uma grade offset trabalhando, reparem o formato em V, né, ou também chamado em A. Na medida que a gente aumenta o A ou V, vai ocorrer maior penetração no solo. Na medida que a gente diminui esse V ou esse A, como pode ser chamado, vai ocorrer uma menor penetração no solo. E lembrando que dentro do preparo periódico do solo, né, do preparo secundário, o número de gradagens deve ser o mínimo possível. Uma vez que nós já vimos que o quê? O uso excessivo de implementos agrícolas, ele pode causar uma série de problemas ao solo. Um deles, inclusive, nós já comentamos, que é o processo de compactação. Além disso, o que pode causar o uso excessivo de implementos? Pulverização do solo, ou seja, aquelas partículas ali presentes do solo, elas tornam-se bastante diminuídas, fazendo com que o solo ele torne-se pulverulento, ou seja, com o que a gente chama de pulverizado. Isso é um aspecto muito indesejável, uma vez que se bater um vento forte, pode levar toda aquela camada mais fértil do solo embora. Em função desse solo, ele está com um tamanho de partícula muito reduzido, ou seja, pulverizado. Além disso, pode chamar o que a gente chama de pé de grade, que é aquela compactação a uma pequena profundidade. Nós já vimos que, na medida que a compactação ela ocorre do solo, isso é um aspecto indesejável, uma vez que solos compactados impossibilitam o desenvolvimento pleno, ou seja, a penetração das raízes das culturas no solo.
Além disso, pode gerar o processo de destruição da matéria orgânica ali presente. Uma vez que aquele solo também esteja pulverizado, todo aquele elemento que está sendo, por exemplo, levado via um dia com uma ventania muito forte, pode estar varrendo toda aquela matéria orgânica ali presente, contribuindo, portanto, no processo de erosão do nosso solo, que é um processo indesejado. Dentro do preparo periódico secundário, né, quando a gente trabalha com preparo periódico secundário, a gente recomenda se fazer uma gradiação pouco antes do plantio em alguns tipos de situação para quê? Incorporar restos de materiais vegetais ou de culturas ali presentes, então eu vou estar incorporando aquela palha, consequentemente eu contribuo no aumento de matéria orgânica do meu solo, uma vez que aquele material ele vai contribuir na matéria orgânica do solo. Controle de plantas daninhas que podem estar presentes ali no solo, né? Isso também contribui, essas plantas daninhas, para aumentar a matéria orgânica. Destorroar e nivelar o quê? O solo, que é aquela questão que nós falamos da importância do nivelamento, né? Na medida que aqueles torrões são gerados, por exemplo, no processo de aração, eles vão ser destorroados, quebrados e o solo ele torna-se nivelado, o que é um aspecto muito importante para eu poder plantar as minhas culturas agrícolas escolhidas de maneira correta, homogênea. Bom, dentro do preparo periódico secundário, um outro implemento que eu posso estar utilizando é um implemento conhecido como enxada rotativa, né? Esse implemento é um implemento interessante também, como nós vamos visualizar mais à frente. Então, para quem não conhece a enxada rotativa, diz respeito a este implemento aqui. Geralmente, essa enxada rotativa ela é usada para quê? Ela também pode atuar como uma grade, destorroando e nivelando o solo, ou seja, quebrando aqueles torrões provenientes do processo de aração e nivelando o solo. Pode ser utilizado e é muito utilizado em plantio de hortaliças. Por quê? Porque alguns tipos de enxadas rotativas elas são adaptadas para poder formar canteiros que são muito utilizados em horticultura. Também pode ser utilizado no controle de plantas daninhas, né, uma vez que elas contribuem na incorporação daquelas plantas daninhas no solo. Assim como a grade pode ser utilizado na incorporação de adubos e corretivos e na picagem e incorporação de restos culturais. Vocês veem que basicamente são os mesmos benefícios que a grade possui. A única questão é a profundidade com que essas enxadas rotativas trabalham. Geralmente elas trabalham em profundidades mais superficiais, ou seja, em menores profundidades do que quando eu trabalho, por exemplo, com a grade. Então, em culturas que exigem, que possuem um sistema radicular mais profundo, recomenda-se nós trabalharmos com o arado como implemento. A enxada rotativa é um implemento assim, bastante utilizado, principalmente em horticultura, inclusive com alguns implementos já regulados e já trabalhados para que já possam também realizar a construção dos canteiros. Então tá aí o esquema de corte, né, como esse implemento ele funciona. E existem alguns pequenos também muito utilizados em horticultura que são trabalhados pelo homem, né? O homem, o ser humano vai empurrando e na medida que ele vai empurrando, ela vai realizando todas aquelas etapas importantes dentro do preparo periódico secundário, seja ela nivelamento do solo, destorramento, incorporação de restos culturais. Este implemento ele é muito utilizado, logicamente, em pequenas áreas, uma vez que a eficiência de operação é muito menor em termos de rendimento por área do que quando eu trabalho com
o implemento sendo puxado, por exemplo, por um trator. Aí nós temos, né, a enxada rotativa em esquema de corte. Esse aqui é aquela que, como eu falei com vocês, utilizada para elaboração de canteiros. Repare que ela tem essas estruturas aqui na borda que possibilitam a delimitação do canteiro. Então, muito utilizado em horticultura. E o aspecto que eu falei de nivelamento do solo, né? Na medida que ela vai passando, ela vai contribuindo naquele processo de, primeiro, tá contribuindo na questão de nivelamento do solo e, consequentemente, ela contribui para que este solo ele possa ser transformado de maneira correta na incorporação de restos de culturas, na incorporação de fertilizantes. Dentro desse implemento especial que eu falei com vocês, que é esse utilizado em horticultura, ele tem um aspecto importante, né? Porque ele serve na construção de canteiros. Então, na medida que essas estruturas aqui, esses garfos, eles passam no solo, ele vai desagregando o solo e depois ele vai construindo os canteiros, né? Por isso que eu falei que esse implemento aqui ele é muito utilizado em horticultura. Então, lembrando que a enxada rotativa ela pode ser utilizada em substituição à aração e é um implemento muito eficiente no preparo do solo, por exemplo, em várzeas alagadas, áreas, por exemplo, que eu venho a trabalhar com semeadura de arroz, né, irrigado. E a profundidade de trabalho ela pode ser regulada através da alavanca que modifica a altura de uma roda limitadora. Mas como eu falei com vocês, ela é mais utilizada naquele tipo de situação que exige culturas que têm um sistema radicular menos profundo. Culturas que possuem um sistema radicular mais profundo é recomendado utilizar como implemento no preparo periódico secundário o arado. Então nós temos o tipo de situação que eu falei, né? Então em áreas alagadas, ela pode ser utilizada. Como vocês estão vendo aqui, para, por exemplo, implantação de arroz irrigado, que é um método aí muito trabalhado no plantio de arroz, embora exista também outro tipo de plantio de arroz, que é o conhecido como arroz de sequeiro, onde a gente trabalha na implantação e condução dessas culturas em sistemas que não são alagados. Por isso esse nome arroz de sequeiro. Aqui é aquele implemento que eu falei com vocês, né? A enxada rotativa já adaptada para ser trabalhada em horticultura. Reparem como que os canteiros eles são formados de uma maneira bastante homogênea, bastante correta, né? Facilita demais, portanto, o trabalho quando eu trabalho com esse tipo de culturas. E isso se deve ao fato dele possuir, né, essas estruturas aqui nas laterais conhecidas como encanteirador, que possibilitam, portanto, que ocorra a construção desses canteiros. Então, na medida que esse implemento ele vai passando, ele vai desagregando o solo e, consequentemente, aquele solo desagregado ele vai sendo transformado em canteiro, como está sendo observado por esta figura. Além disso, existe uma enxada rotativa que ela é utilizada na produção de sulcos, que são muito importantes, principalmente quando eu trabalho com algumas culturas que são propagadas principalmente através de toletes ou através de manivas, como ocorre, por exemplo, com cana-de-açúcar e com a cultura da mandioca. A construção desses sulcos, ele possibilita demais e dá uma eficiência muito grande ao sistema, uma vez que após a construção desses sulcos, eu vou só adicionando esses toletes ou essas manivas
ali nessas estruturas. Agora, um aspecto que eu tenho que tomar cuidado é que quando eu utilizo essa enxada rotativa, assim como eu falei com relação aos arados, de maneira excessiva, pode gerar um problema de excessiva pulverização do solo. E solos muito pulverizados não são interessantes, uma vez que eles ficam bastante expostos, né, a que aquela camada ela possa ser levada na medida que bata um vento mais forte. Lembrando que aquela estrutura ali superficial, ela diz respeito à estrutura mais interessante do ponto de vista de fertilidade do solo. Então leva realmente a uma camada muito importante, rica em bastante nutrientes que seriam bastante úteis no desenvolvimento da cultura escolhida. Então nós temos os sulcadores, né, que podem ser utilizados, como eu falei com vocês, que são aqueles implementos adaptados para abrirem sulcos no solo, sendo esses sulcos utilizados para plantio, seja por propagação vegetativa, né, que são através de restos ou partes de planta, ou por semeadura, ou seja, quando eu já distribuo sementes diretamente naquele sulco. Podem ser utilizados também para implantação de canos de irrigação e drenagem. Podem ser utilizados, por exemplo, na construção de controle de erosão, como construção de curvas de níveis, terraços, e também muito utilizados em divisões de talhões. Muito utilizado, a gente vê o pessoal trabalhando com sulcos, né, a utilização de sulcos em culturas, por exemplo, como milho, mas principalmente cana-de-açúcar e mandioca, né, uma vez que a construção desses sulcos possibilita e traz uma eficiência muito grande no plantio desses toletes e dessas manivas. Então tá aí, né, um implemento sulcador. Ele possibilita a construção dos sulcos e, além disso, ela tem essas caixas aqui, onde a gente já pode estar adicionando aqueles adubos que vão ser necessários para o desenvolvimento da cultura. Então, na medida que ele vai construindo os sulcos, ele já vai adicionando esses adubos ou sementes, né? Isso aqui também pode ser utilizado na distribuição de sementes no solo, como, por exemplo, pode ser utilizado no plantio de sementes de milho. Então tá aí um trator puxando o implemento conhecido como sulcador. Repare que na medida que esse implemento ele vai passando, ele vai construindo os sulcos ali no solo. Então pode ser considerado também como uma operação de preparo secundário do solo a utilização desses sulcadores. Bom, dentro do preparo periódico secundário, existe um processo que nós temos que ficar atento, que diz respeito à escarificação e subsolagem. Então, a ação daqueles implementos de hastes, conhecidos como subsoladores e escarificadores, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles empurram o solo para frente, para os lados e para cima, causando rachaduras e, portanto, desagregando o volume de solo. Por isso que eles são implementos muito interessantes de serem utilizados como descompactadores de solo. Então, tanto os escarificadores quanto os subsoladores são importantes implementos utilizados no processo de descompactação de solo, processo de compactação esse que pode ser gerado seja pelo uso excessivo de implementos agrícolas ou também quando eu trabalho com a carga animal muito grande dentro do meu sistema. É muito comum, por exemplo, em ambientes de pastagens, quando eu trabalho com a densidade de animal muito grande naquela área, fazer com que aqueles solos eles tornem-se compactados. Então, esses escarificadores e subsoladores, eles possuem um aspecto muito importante. Uma vez que ele empurra o solo para frente, para os lados e para cima,
além de causar rachaduras e desagregação no volume daquele solo. Então, eles são implementos utilizados visando romper a camada compactada do solo. Como eu falei com vocês, eles contribuem na descompactação do solo. Permite, portanto, a infiltração da água da chuva, consequentemente a infiltração de nutrientes trazidos ali das camadas mais superficiais para áreas e para profundidades maiores no solo, e uma maior capacidade, portanto, de retenção de água naquela camada mais superficial do solo. Então, para quem não conhece, esses são os implementos aí conhecidos como escarificadores e subsoladores. E qual seria a principal diferença de um com relação ao outro? No subsolador, ele permite que o processo de subsolagem, a penetração no solo, ela pode ser acima de 30 centímetros, né? Já o escarificador, ele é limitado até 30 centímetros. Então, o escarificador ele é mais recomendado quando a gente trabalha com ele em culturas que têm um desenvolvimento radicular menos profundo. Já o subsolador ele é mais recomendado para aquelas culturas agrícolas, como, por exemplo, café, frutíferas, espécies arbóreas, onde o sistema radicular ele tende a ser mais profundo, portanto, necessitando com que a subsolagem ela seja acima de 30 centímetros ali de profundidade. Lembrando que a subsolagem ela é muito importante porque ela rompe as camadas compactadas em profundidade, que pode ser obtida devido ao tráfego excessivo de maquinários, como nós já falamos, ou pela compactação devido ao tráfego de tratores em excesso. Quando a gente deseja uma melhor circulação de água, principalmente necessária em aqueles terrenos que tendem a acumular muita água, é muito comum em áreas de várzea, geralmente acúmulo de água, né? O que não é desejado para algumas culturas. E quando junto ao subsolador se aplicam também fertilizantes em profundidade. Então ele pode ser utilizado também na aplicação de fertilizantes. E basicamente o que ocorre é isso, né? Na medida que o dente desse subsolador ele vai, ou do escarificador ele vai passando, ele vai rompendo aquelas camadas ali presentes no solo. Aqui nós temos o exemplo onde a camada B ela está compactada. Então, na medida que esse implemento ele passa, ele vai descompactar esta camada B aqui que encontra-se em processo de compactação. Aqui, mais uma vez, demonstrando através dessa figura, né, o que vai acontecendo nessas camadas compactadas. Na medida que esse implemento vai passando, ele vai causando uma desagregação daquela estrutura daquele solo, consequentemente contribuindo no rompimento daquela camada compactada. E a escarificação, quando a gente trabalha com escarificador, ela consiste em mobilizar o solo àquela profundidade de 30 centímetros, como nós falamos. E a quebra do solo ela é realizada por aqueles dentes, ou também chamado de braços ou hastes, que podem, em alguns casos, ter vibração ou não. O mais interessante em solos de clima tropicais é que elas tenham vibração. Uma vez quando elas ficam muito fixas, elas têm um maior problema relacionado à quebra. Na medida que elas vibram, eu tenho uma maior equilíbrio daquela força presente ali naquele processo. E, consequentemente, eu tenho menor quebra desses dentes ou desses braços. Então, está aí o implemento realizado como um escarificador. Aqui nós temos um que permite vibrações, né, que é o chamado escarificador de mola. Lembrando que, geralmente, até 25, 30 centímetros de profundidade é o recomendado para que eu possa trabalhar na atuação de descompactação do solo quando eu trabalho com este implemento. Bom, então nós vimos
a importância dos arados, da grades ou dos escarificadores ou subsoladores. Quais utilizar? Então, os arados, eles são melhores quando o objetivo é a incorporação de material vegetal, por isso que ele é tão utilizado ali naquele preparo periódico primário, porque ele vai realizando a inversão de camadas. As grades, elas podem ser utilizadas na incorporação, principalmente naquele tipo de situação onde a gente tem muita vegetação, palha e torrão. Então, na medida que ela vai incorporando, ela vai quebrando aqueles torrões e nivelando o solo. E os escarificadores, eles não controlam eficientemente, juntamente com os subsoladores, as ervas daninhas. E eles tendem a deixar o solo com mais torrões. Então, é sempre recomendado, quando eu utilizo um subsolador ou um escarificador, depois eu passar uma grade para poder nivelar aquele solo. Então, os escarificadores ou subsoladores, eles melhoram a estrutura do solo, uma vez que eles reduzem a densidade e melhoria, né, no aspecto de agregação, possibilitando melhor penetração de ar, águas e raiz. Por quê? Porque eles rompem realmente aquela camada compactada. Então, em solos compactados, sempre é interessante a gente utilizar escarificadores ou subsoladores em relação aos arados e grades, uma vez que arados e grades elas não conseguem descompactar esse solo de maneira tão eficiente quanto os subsoladores e escarificadores. Bom, hoje a nossa aula ela fica por aqui. Então, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.